Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora pela primeira vez e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando acerca dos ataques satânicos contra a Igreja de Cristo. E tem uma característica, é a sutileza do ataque. É algo que precisa ter um pouco de bom senso, discernimento, um pouco de maldade, né? Que a gente não pode ser tão santo, tão puro, tão ingênuo a ponto de não perceber que algumas ações, alguns movimentos que estão ocorrendo são ataques baseados na sutileza para tentar passar desapercebido. Sobre isso que nós estamos estudando nesse trimestre. E na lição de hoje, a lição de número 9, nós estudaremos a sutileza do movimento dos desigrejados. A leitura bíblica encontra-se a partir do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Na lição de hoje, nós vamos falar acerca de um fenômeno que está acontecendo nos nossos dias e talvez tenha passado desapercebido pela maioria dos irmãos. A cada dia, meu amado, um número crescente de pessoas abandona a igreja, o congregar, o estar reunidos ali naquele templo físico e passam a se reunir em suas casas ou talvez cultuar em suas casas e servir ao Senhor em seus lares. Esses são definidos como os desigrejados, por aqueles que iniciaram a caminhada na fé, servindo ao Senhor, foram instrumentos até na casa de Deus, mas acabaram decepcionados com a igreja, contrariados com a liderança. Muitos revelam uma verdadeira insubmissão, são como bodes, alguns na verdade, e outros até inocentes. Nós observamos o seguinte, que esse grupo denominado desigrejados, eles revelam uma verdadeira aversão contra o templo. E é justamente ali no templo onde eles foram batizados, onde foi celebrado o casamento, onde eles deram os primeiros passos na escola bíblica dominical e nos cultos ali da igreja. Eles também não reconhecem qualquer modelo de liderança da igreja. Segundo eles, não existe liderança, não existe ninguém que tenha autoridade sobre a vida deles. Só que eles acabam negligenciando o fato de quem estabeleceu o governo da igreja, colocando apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, presbíteros, diácono, ancião ou bispo, foi justamente o Senhor,
que a Bíblia fala que deu uns para apóstolos, outros para profetas, mas eles negligenciam tudo isso. E o pior de tudo, acredita que estão seguindo o padrão da igreja primitiva, porque quando nós lemos alguns textos em Atos, deixa compreender que muitas igrejas tiveram o seu início em lares cristãos, em famílias cristãs. Só que seria a mesma coisa que acreditar que quem um dia usava fralda e fazia xixi nesta fralda e as suas necessidades, ao crescer também vai continuar fazendo xixi na fralda e também as suas necessidades. É sobre isso que nós iremos falar na lição de hoje. Visão e prática do movimento dos desigrejados. O que nós precisamos destacar aqui é que se trata de um movimento que, de certa forma, é articulado. Não se trata apenas daquele irmão que se desiludiu com a igreja e está ferido e decidiu não congregar mais. Se trata de um grupo articulado, que eles têm a sua visão de vida, a sua visão de cristianismo e a sua prática de fé. É sobre isso que nós queremos falar nesse primeiro tópico. Um ensino anti-institucional. Muitas igrejas, irmãos, conforme nós já falamos, tiveram seu início em lares. Agora, essas igrejas que tiveram o seu início em lares, em virtude do seu crescimento, exigia também um espaço cada vez maior. Nós vamos ver Paulo se dirigindo à igreja que está na casa da irmã tal, Paulo pedindo a duas irmãs, Sintique e uma outra, para resolver aquela questão entre elas. Então nós vemos que muitas igrejas, elas tiveram início nos lares. Então até aí é compreensível. E isso faz parte de um momento histórico da igreja. Agora, meu amado, à medida que o Espírito Santo iria alcançando pessoas, à medida que o Espírito Santo iria convertendo, transformando e levantando nova liderança, este antigo modelo que se iniciou nos lares, diga-se de passagem, que é um modelo em prática, onde a igreja está em quê? Ela está em início de abrir um ponto de culto, aí dar-se início a uma congregação. Então, este modelo, que começou lá nos lares, passou por inúmeras etapas próprias do crescimento. A igreja, ela acabou desenvolvendo um caráter institucional. Por qual razão? Porque a igreja passou a abranger um grande número de pessoas de vários segmentos da sociedade. Gente rica, gente poderosa, gente humilde, pessoas cultas, pessoas talvez sem acesso vamos dizer, a formação. Então a igreja, ela acabou se tornando uma instituição, ela tomou proporções maiores. Negar essa natureza da igreja enquanto instituição, meu amado, é ir contra a razão e ir contra a história. Se a igreja começou, então, nas famílias, nos lares, e este deve ser um modelo continuando a ser adotado, porque no dia que estavam quase 120 reunidos, eles não estavam no lar, eles estavam num cenáculo, um espaço muito maior. Então nós precisamos compreender que a igreja primitiva, ela experimentou um crescimento explosivo. E este crescimento trouxe consigo inúmeros problemas que precisavam ser resolvidos. Dentre eles, a contenda das viúvas de origem grega e as viúvas de origem de Jerusalém, judias de Jerusalém, e tinha as judias de origem grega, nacionalidade grega, com relação a partilhar a ação social da igreja. Razão pela qual surgiram os diáconos, tá bem, meu amado? Talvez aqueles saudosistas diriam, nós não concordamos com os diáconos. A igreja começou sem diáconos. A igreja passa por muitas etapas e ela tem o seu caráter institucional. Um ensino anticlerical. O que isso quer dizer? Clérigo quer dizer de
sacerdotes, ministros, autoridades eclesiásticas. Primeira coisa que nós precisamos compreender essa questão do governo da igreja foi o próprio Senhor quem estabeleceu a forma de governo na igreja. Segundo este modelo estabelecido pelo próprio Senhor, os apóstolos eram as autoridades máximas aqui da igreja. Tanto é que eram eles que tinham autoridade para produzir conteúdo canônico, para entrar nos textos sagrados, tá bem, meu querido? Agora, à medida que a igreja crescia, o Senhor ia concedendo à igreja novas lideranças. Compreenda comigo, Jesus, quando começou com um grupo dos 12. Depois teve um grupo de 70 pessoas. E quando ele foi assunto ao céu, estava um grupo de aproximadamente 500 pessoas. E a liderança máxima estava sobre os apóstolos, tá bom, meu querido? Só que à medida que a igreja foi tomando forma, ela foi avançando, amadurecendo, rompendo as barreiras de Jerusalém, chegando em Antioquia, na Galácia, em Corinto, em Éfeso e em tantos outros lugares, o Senhor foi levantando novas lideranças. Antes eram apóstolos, aí vieram profetas, evangelistas, pastores, presbíteros, ancião ou diácono, ou vamos dizer assim, o bispo, e depois o diácono. Então, todas estas lideranças, esta forma de governo, trabalham dentro de uma hierarquia, tá bem, meu querido? Então, este modelo foi um modelo estabelecido por Deus. Agora, ir contra este modelo, negar este modelo ou ignorar este modelo é ir contra o próprio projeto de Deus, é afrontar o próprio Deus. Então nós compreendemos que por mais bem intencionadas que essas pessoas possam estar, elas estão equivocadas. Elas podem estar até sinceramente erradas, como foi o caso de Paulo quando perseguia os cristãos, acreditando que estava fazendo um grande favor para Deus. A natureza da igreja neotestamentária. Faz-se necessário nós destacarmos aqui qual é a natureza da igreja. A natureza dentro da visão do Novo Testamento. A igreja neotestamentária. É a igreja conforme o que foi idealizado por Cristo. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então nós vamos entender ali a sua natureza, a sua missão, o seu governo, a sua liderança e o seu propósito. Vamos tentar falar disto dentro desse tópico. Um organismo. Uma das características da igreja, irmãos, que a igreja ela é um corpo vivo. Enquanto corpo, ela é constituída de célula. Então, cada membro da igreja é uma célula. E toda célula, ela tem a sua função. Ela é programada, ela funciona dentro daquele propósito pelo qual ela foi projetada, pelo qual ela foi criada. Então, dentro desta ótica, é no seio da igreja que o crente, irmãos, o recém-convertido, o pecador arrependido, ele vai desenvolver os dons, aptidões para a chamada que Deus tem para a sua vida. É lá no seio da igreja que ele vai compreender qual é o ministério que Deus lhe confiou. No meu caso, quando eu fui para a igreja, que tem um espaço físico reunido, uma instituição, ali eu aprendi a desenvolver o dom, as habilidades e o talento para a obra que Deus havia me confiado, que é o ministério da palavra. Então a igreja, irmãos, ela é lugar de trabalho. A igreja não é lugar de lazer. Igreja não é lugar, meu irmão, da gente ser servido. A igreja é lugar de trabalho. E alguns desses trabalhos têm maior notoriedade, visibilidade, e outros trabalhos passam até desapercebidos pela maioria das pessoas.
Para o bom andamento deste organismo, irmão, esse corpo vivo que é a igreja, cada membro trabalha visando o bom crescimento, o bom andamento. Então, ninguém na casa de Deus, na igreja, é uma célula morta. Ninguém deve ser um peso morto. Há trabalho para todo mundo. Não tem possibilidade de todos pregarem, porque todos pegarem no microfone, todos exercerem o louvor individual para cantar lá na frente. Então, há trabalhos, como, por exemplo, do pastor, ou do louvoreiro, do pregador, que tem uma maior notoriedade. Assim como no corpo, Paulo vai falar acerca de membros do corpo que têm maior notoriedade. Agora, imagina que os rins, ele se sente inferiorizado porque o trabalho dele não é reconhecido. Ou o fígado, ele vai se parar de funcionar, vai sair para fora do corpo porque ninguém está valorizando o seu trabalho. Então, todos trabalham para o bom andamento do corpo de Cristo, que é a igreja. E é na eternidade que cada membro deste corpo, que é uma pequena célula, vai receber de Deus o seu galardão pelo trabalho realizado, mas, acima de tudo, pela motivação do trabalho que foi realizado. Então, a igreja, ela é um organismo, é um corpo vivo. E nesse corpo existe a lei da interdependência. O pregador, por melhor que ele seja, ele precisou da professora da escola bíblica dominical quando ele era criança. Ele precisou do lanche daquelas irmãs que preparavam aquela comida com a maior alegria. Ou até mesmo do diácono que serve a água. Então tem trabalho para todo mundo, só não dá para ser peso morto na obra de Deus. Uma organização. Esta é uma outra natureza da igreja. A igreja, ela é um corpo vivo, um organismo vivo, e ela também é uma organização. Por que é uma organização? São pessoas que estão seguindo uma ordem, uma liderança e uma visão que foi comunicada pelo próprio Senhor Jesus, em que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja, meu amado, ela é uma organização, ela é uma instituição, ela tem liderança, ela tem objetivo, ela tem missão, e dentro desta organização todos são detentores de direitos e também de deveres. A igreja também, meu amado, ela está sujeita às leis espirituais que definem sua função, seu governo e seu crescimento. A igreja, ela não é estabelecida por pessoas que... Quem é o líder? A quem todos respondem? Qual é o papel de cada um? Qual é o trabalho? Já pensou? Quem vai ministrar a lição não tem professor. E todo mundo se achar no direito de ministrar a lição. Quem vai entoar o louvor no culto à noite? Não tem ninguém. Então todos se acharem no direito de querer fazer o louvor. Primeiro virá uma algazarra, uma baderna e uma anarquia. Então, a igreja, ela é o que? Organizada. Então, é dentro das leis espirituais que esta igreja, ela vai operar. E a Bíblia, ela é o manual da igreja. Ela define qual é o papel do pastor, que ele não deve subjugar a igreja como se ela fosse dele mesmo. Ele deve amar a igreja como Cristo amou a sua igreja, como Cristo morreu por ela. Então, ele está ali apenas como um mordomo, um gestor de um bem que não é dele. E o papel do membro, o papel da ovelha, está muito bem definido na palavra de Deus. Então, quando a igreja está sujeita a essas leis espirituais, elas vão definir sua função, seu governo, sua missão e também o seu crescimento. Agora, meu irmão, negar que a igreja ela é uma instituição, que a igreja é uma organização, meu irmão, aí os desigrejados vão me desculpar.
Eles agem como se fosse um câncer, pois eles não obedecem o padrão e o modelo estabelecido por Deus. A importância e a necessidade da igreja. Meu amado, a igreja ela é a agência de salvação. A igreja é a única instituição delegada por Deus para falar no seu nome. A igreja ela é porta-voz de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. A igreja ela está debaixo de uma tríplice missão. Então nós vamos falar do papel da igreja, a importância da igreja, a visão da igreja e a missão da igreja. A igreja como família de Deus. Deus é visto na Bíblia como Pai, né? A igreja ela é uma família. Uma metáfora, uma imagem que fala muito acerca da igreja, irmãos, é que a igreja é uma família, onde nós chamamos uns aos outros de irmão. Deus, ele se apresenta como Pai, Jesus, o irmão mais velho, o irmão protetor, e o Espírito Santo desenvolve uma tarefa talvez semelhante à tarefa da mãe, que é aquela que pai passa mais tempo ensinando os filhos, educando os filhos e preparando os filhos. Nesse sentido, a igreja ela é uma família, chamada por Paulo como a família de Deus. Agora, nós precisamos compreender que esta família ela tem dupla natureza. Ela tem a natureza divina e ela tem a natureza humana. Enquanto natureza divina, esta família ela é abençoada, ela está colocada nas regiões celestes. Mas enquanto natureza humana, ela é constituída por pessoas de personalidades distintas, com temperamentos diferentes, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. E nesta família nós vamos ter pessoas de estupim curto, pessoas de personalidade forte, pessoas de temperamento difícil, como foi o temperamento do apóstolo Paulo, pessoa de personalidade forte. Então, é de se esperar que no seio da igreja, irmãos, haverão conflitos, desentendimentos e até aborrecimentos. Alguém vai falar, mas da igreja não deveria haver briga. O ideal é esse, irmãos, é a igreja ideal. Mas quando nós vamos para a igreja real, nós vamos ver Paulo tendo um verdadeiro arranca-rabo com Silas. Por quê? Com Barnabé, na verdade, me desculpe, porque depois Silas o acompanhou. Naquela ocasião, meu amado, em que eles foram para a primeira obra missionária, nós vamos observar que eles acabaram levando João Marcos, sobrinho de Barnabé. E por razões adversas, ele se amedrontou, acovardou e voltou para trás. Na próxima viagem, Barnabé porque queria levar o sobrinho dele. Talvez para ele estava mais maduro, prepará-lo para a liderança futura, e Paulo não achou justo aquilo. E a Bíblia fala, meu irmão, que esse Barnabé e Paulo, dois de personalidade forte, Lucas vai dizer que houve uma contenda não pouca entre eles. Meu irmão, é a família de Deus. Eram dois homens de Deus. Resultado, Paulo faz a obra missionária, vai com Silas, e Barnabé vai com João Marcos. Segundo os historiadores, Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele foi depois quase que apadrinhado por Pedro, influenciado por Pedro. Então, na igreja nós vamos encontrar, às vezes, aborrecimento, contenda, gente pelinha, gente sem noção, gente problemática. Toda família tem gente assim, irmãos. Tem aqueles irmãos mais amáveis, do qual nós nos identificamos, mas a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Por que suportar, irmão? Porque a Bíblia ela não enxerga a igreja como um jardim perfeito, o jardim de Deus aqui na terra. A igreja é lugar de tratamento, a igreja é lugar de libertação, a igreja é lugar de transformação. Então, todos nós ali na igreja, todos que permanecem na igreja, irmão, têm esperança de transformação.
Agora, aquele que se retira da igreja, eu estou decepcionado, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, eu não concordo com a liderança, aí a pessoa vai se retirar e depois ele vai querer formar uma panelinha, um grupinho para se reunir ali. Bom, a igreja é lugar de trabalho, igreja também é lugar de comunhão, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar da gente aprender a exercer o fruto do Espírito, meu querido. Se retirar da igreja é a pior escolha, que para muitos irmãos pode trazer consequências em relação à sua eternidade. A igreja como testemunha da salvação. Quando nós falamos acerca da igreja enquanto testemunha da salvação, nós compreendemos que a igreja ela é a agência de salvação estabelecida por Deus. É a única instituição que tem autoridade para falar em nome de Deus e ministrar em nome de Deus. É através da igreja é que Deus ele opera o que? A sua multiforme, a sua multigraça, a multiforme graça de Deus. Que a graça de Deus ela tem o quê? Características bem distintas. Deus faz coisas novas a todo tempo. Através da igreja, Deus revela o seu amor, Deus revela a sua misericórdia, a sua compaixão, Deus revela o seu plano de salvação. Então nós compreendemos que a igreja, meu irmão, enquanto missão, ela tem uma missão trina. A primeira missão da igreja, ela é para com Deus. Esta missão diz respeito a louvor e adoração. Tudo é feito para Cristo, por Cristo, e Cristo é o centro da mensagem, é o centro do louvor, ele é o centro da adoração. Tudo é feito para Cristo, tudo visa agradar ao Pai, tá bom, meu querido? Então, a igreja ela tem uma missão para com Deus que diz respeito ao louvor e adoração. A igreja ela tem também uma missão para consigo mesmo, que é a comunhão, socialização entre os irmãos. Então, a igreja pode ser, às vezes, um ambiente de difícil convivência, a princípio, sim, mas a liderança precisa estar atento, buscar levar as pessoas a se socializar e expressar a sua comunhão. Eu já tive uma situação na igreja muito difícil, em que um irmão estava lá atrás, quando eu ministrava a lição, ele estava tecendo comentários e atrapalhando a ministração. E eu fiquei calado durante um bom período de tempo, olhando para trás, e me dirigi a eles, depois eles pararam, eu falei assim, como é que está a escola bíblica aí atrás? E eles olharam assim, sem jeito, e tudo, não, porque vocês estão atrapalhando aqui. Irmãos, quando terminou a escola bíblica, esse homem quase me pegou lá fora. Ficou bravo da vida, ficou irado, era um senhor já era bem senhor, tinha os filhos dele adolescentes, e me peitou lá na porta da igreja, e eu tive que ser firme com ele. Eu falei, olha, se você quer compartilhar a sua visão, você tem a oportunidade de fazê-lo, mas não atrapalhar o andamento da lição. Pronto. Quando foi à noite, irmãos, ele estava ainda um pouco bicudo comigo. O que eu fiz? Eu peguei ele pelo pescoço, dei um chamego nele, dei um beijo nele, que tinha idade quase que para ser meu pai. Eu falei, vem cá, rapaz, eu gosto de você. E ele quase que chorou. Pai, eu gosto de você também. Você me desculpe que eu falei com você, irmão. E hoje nós somos amiguíssimos. Hoje nós temos um respeito um para com o outro, uma amizade, uma consideração que foi da parte de Deus. Então, que teremos atritos na igreja, teremos, irmão. Teremos pessoas de difícil convívio, teremos, mas a igreja é lugar de comunhão e de socialização. É o lugar onde nós aprendemos a perdoar, meu querido. Por fim, a igreja tem uma missão para com o mundo. Então, a igreja ela tem a missão de pregar, proclamar. O mundo jaz do maligno. Não é papel da igreja condenar o descrente, o ímpio, sentenciando-os ao inferno. O papel da igreja é acolher. O papel da igreja, meu amado, é amar, é ministrar a bênção.
O juízo fica por parte de Deus. O que a igreja não pode, irmãos, é ficar centrada totalmente dentro de si mesma. A igreja, ela é igreja fora da igreja. A pandemia nos mostrou isso. Muitos templos ficaram fechados e os irmãos não podiam congregar, principalmente os irmãos que tinham quadro de saúde problemático. Mas a igreja continuou sendo igreja fora do templo. Mas quando tudo voltou à normalidade, a igreja ela passou a se reunir no templo. E a igreja ela envia missionários, ela vai se organizar, ela tem os seus departamentos, departamento financeiro, ação social, ela tem os seus empregados quando é uma igreja maior. Então a igreja ela é uma instituição organizada. Se não fosse assim, a igreja que somente reúne em grupinhos, em panelinhas em casa, irmão, a igreja ela não iria cumprir a sua missão de enviar missionários, porque o poder ali seria menor, o poder de ação desse grupo também seria menor. Então nós observamos que desde a igreja primitiva, que passou por várias etapas, a igreja como nós temos hoje, irmãos, ela tem um caráter institucional e uma organização muito maior. Assim nós compreendemos que crescer gera mudança, gera também transtornos. E essas mudanças vai levantar um ou outro, irmãos, com aquele saudosismo. Você já teve aquela sensação que aqueles louvores que cantavam na época que você se converteu eram os melhores louvores que se cantavam na igreja? Assim é com a geração que se converteu nos anos 90, como eu. Quando eu ouço aqueles louvores, para mim são os melhores louvores. Então a gente sempre tem aquela questão do saudosismo, mas a gente precisa compreender que a igreja ela evolui e ela vai se adaptando dentro do contexto histórico, social, cultural, político, ideológico no qual ela está inserida. Tá bom, meu querido? Meu amado, encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é para que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude da minha limitação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos, ó Pai, a sermos igreja, a igreja estabelecida pelo Senhor, a igreja que cresce e que avança. Meu Deus, ajuda-nos a influenciar aqueles que talvez ficaram feridos, machucados, decepcionados, desacreditados com a igreja e que hoje não estão mais congregando. Meu Deus, ajuda esses irmãos. Meu Deus, restaura-os, ó Pai, para que eles possam continuar a ser bênção na casa do Senhor. O Senhor sabe as razões pelas quais alguns se afastaram. Meu Deus amado, abençoa o teu povo, abençoa a igreja enquanto organismo vivo, a igreja enquanto família, a igreja, meu Deus, na sua tríplice missão, meu Pai. Meu Deus, fica conosco, dá-nos a tua bênção, pois assim te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.